Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Estão vivos ainda? Eu sei que no último vídeo eu peguei pesado, ficou um vídeo longo, mas esse vídeo vai ser um vídeo mais curto, a gente só vai fechar o que falta ainda dessa parte inicial de planos. Vou deixar uma questão para vocês resolverem e no próximo vídeo a gente vai resolver essa questão, beleza? Então depois a gente volta aí, talvez a pegar um pouco mais pesado. Mas a gente vai ter uns dias de calmaria, uns momentos de calmaria nesse vídeo e no próximo. Vamos dar uma olhada aqui juntos. Quando eu falo de interseção entre reta e plano, essencialmente eu já quero incluir nesse tópico a questão de posição relativa entre reta e plano. Porque veja, a gente olhou posição relativa entre retas e posição relativa entre planos. Falta reta com plano. Mas não falta não, olha só. Reta com plano, ela pode ser paralela, né, estar totalmente fora do plano. Pode ser contida no plano, pertencente ao plano, né? Se ela literalmente estiver dentro do plano, ou ela pode ser secante. Secante seria como se ela furasse o plano, e aí ela vai furar em um ponto só. Entenda que, quando eu tento achar a interseção, né, da reta com o plano, eu vou ter automaticamente a classificação da posição que a reta tem em relação ao plano. Tudo bem? Acho que eu falei certo. Bom, se eu fizer a interseção e achar um único ponto, é o caso que a reta fura o plano em um ponto só, é a secante. Se eu faço a interseção e acho infinitos pontos, seria a própria reta a interseção, é o caso que a reta está incluída, está contida no plano. E se eu acho a interseção vazia, tipo, eu tento fazer o sistema, lembra que interseção é a mesma coisa que resolver sistema, e aí me dá um sistema que é impossível de ser resolvido. É o caso da reta paralela ao plano. Tudo bem? É claro que, olhando o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano, se eu perceber que eles são perpendiculares, produto escalar igual a zero, lembra disso? Eu sei que a reta é paralela ao plano, mas ela pode estar contida no plano também. Eu teria dúvida. Mas o fato é que se o vetor diretor da reta e a normal do plano não forem perpendiculares, com certeza a reta vai ser secante. Isso é um fato, tá? Mas é o único que você pode garantir olhando só para os vetores. A gente vai ter que olhar para a interseção para diferenciar, por exemplo, a paralela da contida no plano. Show? Vamos dar uma olhada agora nessa interseção. Lembra que é resolver sistema? Eu estou escrevendo isso pela 10ª, 20ª, 40ª, 90ª vez. Eu sei que eu falei um número que não existe, tá? Mas vamos continuar. E a ideia é você, literalmente, você tem x, y e z em função de uma letra só, tem uma equação com x, y e z. Parece interessante substituir. Vamos fazer isso, por favor. Se você substitui, você vai ter, no lugar do x, vai ter 3 menos 2t. No lugar do y, lembra que tinha menos 4 vezes y. No lugar do y vai 1 mais t, que é a relação daqui. E no lugar do z, mais o z, 2 mais 3t. Agora é só resolver a conta. Nesse caso, a reta é secante, tá? Então a gente vai resolver a conta normalmente, vai achar que o t é 1. Achado que o t é 1, você volta na equação da reta, né, que é a forma paramétrica dela, substitui o t por 1, e aí você vai ter o ponto. Eu chamei o ponto de P, tá? É esse ponto aqui de interseção, beleza? Então eu fiz um desenho, inclusive representativo, né, do que está acontecendo. Esse caso é da reta ser secante, beleza? Só para vocês visualizarem o que aconteceria na equação, né? Eu sei que eu não estou escrevendo aqui, mas eu tento ao máximo dar essa informação para que vocês não estranhem a hora que aparecer. Se liga. Se eu substituísse a equação da reta e desse uma conta do tipo 0 igual a 0, ou seja, a conta é válida para qualquer t, significa que a reta está contida no plano, né? Porque seria aquele caso de sistema possível indeterminado. Aproximadamente é isso que está acontecendo. Aproximadamente não, é isso que está acontecendo mesmo. E se você caísse num absurdo do tipo, sei lá, 0 igual a 2 ou 0 igual a 1, que seja, é porque você está no caso de um sistema impossível, mas se o sistema é impossível de ser resolvido, é porque não tem interseção. Então a reta é paralela, fullzão paralela, não contida, no plano, ok? Ao plano, no caso. Então, dependendo do que acontecer na hora que você faz essa substituição, entenda que o t pode sumir, né? Pode cortar. E aí quando o t corta, se der 0 igual a 0, ou 2 igual a 2, que seja, é porque a reta está contida no plano. Se der 0 igual a 1, é porque a reta é paralela ao plano. Fechou? Qualquer coisa diferente disso, você vai achar um valor de t
valor único, necessariamente único, e aí você vai substituir na equação da reta para ter o ponto de interseção. Beleza? Dá uma olhada nessa questão da Escola Naval de 2014. Eu vou comentar um negócio rapidinho sobre ela, só para dar uma ideia para vocês resolverem, tá? E, inclusive, eu fiquei muito feliz que teve gente que veio falar comigo, depois da outra questão da EFON que eu deixei para vocês resolverem, teve gente que veio comentar comigo sobre a solução, eu fiquei muito feliz com isso, por favor, continuem fazendo isso, eu gosto. E mostra a interação de vocês também. Bom, a soma das coordenadas do ponto A, do R3, simétrico ao ponto B, que é o ponto 1, 4, 2, em relação ao plano π, e aí ele deu a equação do plano π, Então, peraí. Tudo bem, ele quer a soma de coordenadas, mas para ter a soma das coordenadas eu preciso achar o ponto. Nesse caso aqui eu vou precisar achar o ponto. Então, o meu objetivo nessa questão é achar o ponto A, dado... Vamos dizer que o ponto A seja esse ponto aqui de baixo, tudo bem? Dado o ponto B, que é o ponto de cima, e a equação do plano, beleza? Vou te falar que o próprio desenho já está dando uma ótima ideia do que tem que resolver, do que tem que fazer, tudo bem? Mas, só para dar uma dica, tá? Se você não quiser dica nenhuma, para o vídeo agora. Eu não vou falar nada de útil a mais do que a dica. Vamos lá, a nível de dica, o que você quer ter em mente é, quando eu falo de simetria, eu estou falando de objeto e imagem num espelho plano. Então, se esse aqui é o meu ponto B, o plano, já que está em relação ao plano, o plano vai ser o espelho, e aí o ponto A, que é o ponto simétrico, vai ser a imagem. Visualizou? Objeto, espelho e imagem. O que eles têm de interessante a nível de relação entre si? A distância do objeto até o espelho é a mesma distância que a imagem até o espelho. E sim, eu estou falando de física, eu sei. Mas é porque isso é simetria, não deixa de ser matemática, na verdade. Ok. Então, se essa distância é igual, esse ponto aqui é ponto médio, né? Interessante. Então, se você achar esse ponto, e aí eu quero que vocês tentem pensar numa forma de achar esse ponto, você consegue usar a relação de ponto médio. Lembrando, para quem talvez não lembre, um ponto é ponto médio se ele for a soma dos extremos sobre 2, ok? Então, se você somar os extremos e dividir por 2, você tem esse ponto daqui, que é o ponto médio. Por que eu estou falando isso? Para que vocês possam pensar em, tendo o ponto B e querendo achar esse ponto que eu vou chamar de M, eventualmente, como é que eu acho esse ponto? Pensa nisso. E aí com isso a gente fecha esse vídeo, vamos para a próxima aula, tentem fazer a questão, beleza? E aí na próxima eu venho com a solução. Valeu, gente, bons estudos e até a próxima dica. Tchau, tchau!